Louvamos ao Senhor Jesus por mais uma vez nós estamos na presença do nosso Deus, amém? Louvado seja o grande nome do nosso Deus de nos ter nos conduzido mais uma vez na presença, nos dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez, amém? Louvado seja ao santo nome do Senhor. Aqueles que nos assistem pelas redes sociais, o Espírito Santo vai de encontro e que essa palavra possa ser edificada, o coração e a mente através do Espírito Santo, amém? Abre comigo em Apocalipse. Irmãos, perguntou isso aí, pastor Luiz da aqui, né, quando eu cheguei, porque eu tive muita resistência, eu orei, falei, Senhor, tem misericórdia, Apocalipse, né? Orei novamente, preparei, às vezes a gente não acha digno de levar a palavra do Senhor. Às vezes eu acho que eu vejo, Senhor, tem misericórdia, me use, porque Apocalipse é bem complexo, né? Então, mas a direção é do Espírito Santo. E desde a abertura, né, o Senhor vem falando, né? Esse louvor aí, né? É reino, governo, entra, né? Sai, glórias ao Senhor Jesus. Nada é combinado, mas o Espírito Santo é que direciona. Amém? Então, né, que entra governo, sai governo, mas quem prevalece é quem? O soberano Deus. Ainda está no controle de todas as coisas. Amém? Então, aqui no Apocalipse 1, louvado seja o santo nome do nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. 2. O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que lê, bem como os que ouvem a palavra desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Porque a irmã Divina falou, o Senhor está voltando. O Senhor está às portas. Os acontecimentos não são por acaso. Os acontecimentos são revelação desse livro de Apocalipse que o Senhor revela ao teu servo João. No 4, João, as 7 igrejas que estão na profecia da Ásia, graças e paz uns outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sepulcros, Espírito, o que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito, entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, e mediante teu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Amém. Libertou nós de todos os pecados. Irmãos, essa palavra, ela falou muito comigo. Eu espero que os irmãos possam entender e que você nessa noite possa ter a revelação do Espírito Santo. Porque o Apocalipse é cheio de símbolos, é simbólico. Então, que Deus possa abrir a nossa mente nessa noite, possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender que este livro de Apocalipse é a atualidade. É o que nós estamos vivendo. Aqui eu vou dar uma resumida. João, um servo, um grande apóstolo do Senhor Jesus. Eu até tive essa confirmação que aqui não fala que no Apocalipse, na Bíblia do Senhor, mas historicamente fala que João ele foi jogado, né, num caldeirão de óleo quente. Irmãos, eu estava lendo essas palavras e falei, Senhor, onde está a minha fé? Senhor, onde está a nossa fé?
que diante de um problema desse tamanho, pouco tempo, a igreja sabe, passando por tribulação, a gente apavora. Imagina você ser jogado, você vai ser condenado, você vai morrer agora. Você vai morrer agora. E esse imperador da igreja, quebrou o siriano, ele joga e faz tudo para eliminar o povo de Deus. E João ainda permanecia firme. João não era jovem. João já era bem mais velho. Mas ele não estava cansado de ministrar a palavra do Senhor. Ele estava batendo de frente com as leis. Ele estava batendo de frente com aqueles do governo que ali permanecia. Mas quando nós estamos com Deus, Ele nos direciona pelos caminhos que Ele nos conduz, debaixo das mãos de poder. E Ele vai nos seguindo. João sai ileso. João sai ileso desse caldeirão. Mas ele para no meio do caminho, ele desiste? Não. Não. Ele bate de frente com a igreja de Roma, onde os imperadores tinham que ser de acordo com eles, com aquele imperador mau. Eu estava estudando aqui só imperadores maus da igreja de Roma. Irmão, não é contra uma pessoa que eu estou falando. Não é contra uma pessoa, uma família que se levanta contra você, contra uma oração. É contra uma nação. É contra leis, imperador. É contra governantes. É quem é afamado. É quem está no trono. É quem está lá em cima e te manda matar. João é jogado e sai ileso pela misericórdia do Senhor Jesus. Agora João é jogado exilado na ilha de Patmos. Ali ele estava condenado a morrer na solidão. E ali João foi exilado. Por quê? Domiciano, imperador mau, que ali dominava. E tudo que não tivesse de acordo com as leis dele era para morrer. E João pregava o evangelho do Senhor. E João trazia a palavra do Senhor. E quando ele é jogado ali em Patmos, ali não havia nenhum meio de comunicação. Era para morrer isolado. O homem, quando ele acha que ele está no controle, como esse republicano está no controle, eu mando matar e pronto, acabou. Eu estou no poder. É assim que aquela igreja se via. Aqueles governantes se via na autoridade. E tinha autoridade, mas não diante do poder de Deus. Amém? Ele tinha toda a autoridade diante daquelas leis, mas diante do poder de Deus não tem onde prevalecer no poder. Amém? Porque o nosso Deus é que coloca reis e tira reis, e coloca governo e tira governo, segundo o louvor que foi ministrado. Ele permanece. Glória a Deus. Ele permanece. Oh, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Irmão, eu declaro essa fé de João nos nossos corações nos dias atuais. Eu declaro essa fé na nossa mente, no nosso agir, no nosso comportamento, como foi na abertura do louvor. Eu declaro essa fé para nossos dias atuais. Amém. Glória a Deus. Que fé na palavra é essa? Que fé é essa? Que uma lei vem, condena, mas ele ainda prevalece. Glórias ao Senhor Jesus. E louvado seja o santo nome do nosso Deus. E aqui no 6, e nos constituiu reino, sacerdote para servir a Deus. O Senhor Jesus, irmão, derramou o sangue ali, para que
eu lendo isso, pensei, louvado seja o nome do nosso Deus, porque nós estamos num país que ainda nós temos liberdade. Graças ao Senhor Jesus, nós ainda temos liberdade de falar da palavra, de se alimentar e de vir na casa do Senhor. Ele disse que foi colocado um paredão e foi fuzilado. E ele estava lá. Nessa época que os republicanos também estavam matando. Eles estavam eliminando todos aqueles que ministravam a palavra do Senhor, que evangelizavam ali naquelas igrejas. Jogavam os animais vivos, queimavam vivos. E nesse paredão, agora dia 12 de julho, essa conferência que ele participou, queimaram vivos. Irmãos, nos dias atuais, porque aqui nós vimos, lendo Apocalipse, nós vimos que a igreja perseguia, matava. Aqui você lê é uma coisa, você presenciar, você fala mentira. Nos dias atuais, e ele presenciou. Ele falou, ali foram muitos irmãos mortos e ele estava lá. Irmãos, falo com muita fé, irmãos. A nossa fé ainda é muito pequena diante desses apóstolos, diante desses históricos, desses apóstolos que serviram o Senhor nessa época, nessa igreja. A nossa fé está pequena. Peço o Espírito Santo que multiplica a fé. Conversando com o pastor Ivan, e eu falei, pastor, às vezes nós pensamos assim, mas tem 2 pessoas, tem 3 pessoas na igreja hoje. Irmãos, eu lendo a palavra do Senhor, Deus falou comigo, todas as vezes que eu não levantei multidão. Eu levantei uma pessoa. Eu levantei Davi para enfrentar Golias. Eu levantei, como nós vimos aqui, João para bater de frente, porque os outros já tinham sido eliminados. E João permanecia ali. Inês livrou da morte daquele imperador. E já velho, ele não era tão jovem, mas ele estava ali agora condenado, destinado à morte. Vamos aí no 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega. 8. Eu sou o início, meio e fim. A palavra do Senhor nos revela. Deus é o início e o fim. Não se engane que o Senhor não vai voltar. Não se engane, como outro dia a amiga minha falou, morreu, acabou. Não se engane, igreja. Não se engane. Luta pela salvação. Luta pela salvação da sua família. Porque Apocalipse deixa isso bem claro, a segunda morte. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória. Irmão, glorificado seja o santo nome do Senhor que nós estamos aqui. Nós somos escolhidos, separados do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de nós orarmos todos os dias. Isso é motivo de falar, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor me tirou das malhadas. O Senhor me recebeu de braços abertos, sujo, contaminada, cheia de pecado. O desejo do Senhor ainda continua o mesmo, de resgatar, de trazer, de buscar para a presença, para a salvação eterna. No 9, eu, João, irmão
e vosso companheiro. Jesus está dizendo a João, louvado seja. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O Senhor vê todo o nosso caminhar. O Senhor vê todo o nosso comportamento diante da palavra para defender. O que ele fala aqui com toda clareza? Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé. Temos que perseverar na fé do Senhor Jesus. Perseverar na palavra, perseverando, buscando, orando, não só para nós, pela igreja, pela nossa família. Já imaginou, irmão, se a nossa família fizesse presente, a igreja estava lotada. Lotada. Eu oro muito pela minha família, e eu creio no mover de Deus, eu acredito que os irmãos também oram. Também ora. Amém? E Jesus fala na perseverança e na fé em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. 10. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta, que dizia: escreve o livro que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 12. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando me vi este candelabro de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano vestido uma longa túnica, que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos como chamas de fogo, e seus pés reduziam como metal, quanto é refinada em fornalha ardente, e sua voz com o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quanto brilha em todo o seu esplendor. 17. Assim que o admirei, caía a seus pés como se ele estivesse morto. Então ele, em todo o seu... Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, eu lendo essa passagem, imaginei João naquele momento. Eu acredito que ele estou vendo alucinações, porque diante de uma pressão, jogado numa ilha para condenado à morte, solidão, onde não havia nenhum meio de comunicação a não ser diretamente com o nosso Senhor Jesus Salvador. Eu creio que ali ele pensou: estou tendo alucinações. A palavra do Senhor mais à frente fala que quando a voz naquele lugar chega, louvado seja o santo nome do Senhor. Aquela ilha era rochosa, todas, né? Que a palavra do Senhor chegou a estrondar os paredões daquela ilha. Tamanha é o poder desse Deus que nós amamos. Tamanha é o poder desse Deus que cuida de nós todos os dias, todos os momentos. E a palavra do Senhor fala aqui, ó: e no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Que dia que era o dia do Senhor?
Independente do homem ter colocado ele ali, ele não estava só. O Senhor estava aqui. O Senhor chega e escolhe João para escrever as 7 igrejas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Essas igrejas, irmão, segundo estudo, elas ficavam a 80 quilômetros, bem próximo uma da outra, né, pastor Ivan? Bem próximo uma da outra, segundo estudo. Era bem próximo. Então, eu acredito que João, ele estava numa, ele estava na outra, ele visitava aquelas igrejas com o Evangelho do Senhor. E no rodapé da minha palavra na Bíblia, fala que as igrejas ali já conheciam o amor de Cristo. Já conhecia. Eu vou ler no rodapé da minha Bíblia. Aqui fala assim: todas as igrejas da província da Ásia haviam experimentado um grande amor por Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus. E cooperavam fraternalmente umas com as outras, demonstrando a plenitude e a alegria do amor de Cristo nos primeiros anos de suas conversões. E com o passar do tempo, muitas provações e tentações, esse amor foi esfriando. Aquelas 7 igrejas, a qual João foi escolhido para enviar as cartas, já conhecia a palavra. Foi isso que incomodou o imperador. Porque já havia conversões daquelas cidades, já havia conversões daquela família, daquele povo que ali estava. Mas isso, irmão, vinha bater de frente com a igreja católica financeiramente. Os republicanos estavam perdendo muito ali. Então havia uma guerra política, uma guerra, né, religiosa. É como hoje, irmão. Hoje nós também estamos tendo guerras. Nós também estamos vivenciando guerras de políticos. Está tendo guerra e guerras. E eles acham que eles estão no controle de tudo. Mas o que fala aqui? O Senhor está no controle. Nós não estamos à mercê do homem. Glória a Deus. Nós podemos até estar vivenciando num mundo que é governado pelo homem, mas o soberano dessa terra é o Senhor. E mais na frente fala aqui que nós não vamos adorar o anticristo, porque somos selados pelo Senhor. Glória a Deus. Nós já estamos vivendo, irmãos, momentos de dores, terremoto, guerra. Todos os dias nós ligamos a televisão, vemos famílias sendo destruídas, membros da própria casa, um contra o outro, pai contra filho, filho contra o pai. Tá isso aí, irmão. É só ligar a televisão, você vê. Ai, mocinho, mas é porque a tecnologia hoje está avançada, então as informações chegam muito rápido. Não é a palavra de Deus que está se cumprindo. Não é, irmão. Não se engane. A palavra de Deus já está se cumprindo. E o quanto o amor de Deus está esfriando o coração das pessoas. Está todo mundo cansado. Está todo mundo ocupado. Parece que o dia diminuiu. Agora não é 12, não, é 8. Vai ser tudo diminuído. Não dá tempo de fazer nada, acabou o dia. Você vê só correria para lá e para cá. Uma aflição. Você, depois dessa pandemia, nós ficamos um pouco abalados emocional. Foi comprovado. Então você já viu nos trânsitos como que está? Misericórdia, você encosta no carro, você está morto. O cara já desce com tudo para te matar. Então, e o povo, uma sociedade desgovernada, isso é os princípios das dores. Isso está aqui em Apocalipse. Mas aqui na palavra do Senhor, aqui embaixo, fala assim:
o depois desses. Depois desses. Quais são esses? Os momentos que nós estamos vivendo. E esse é o mistério das 7 estrelas, que é visto na mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, e as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as igrejas, são as 7 igrejas. No capítulo 2, ao anjo da igreja, Éfeso, escreve assim: declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio destes 7 candelabros de ouro. Quem que é? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E aqui fala: está sob o meu controle. Quando aqui revela, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Isso, irmão, Jesus nos revelando que está sob o controle. O que é a mão direita? Sobre o poder do nosso Deus. Você ouve muito falando assim: ah, esse mundo está perdido. Eu já ouvi, esse mundo está perdido mesmo, não tem jeito não. É isso que nós devemos ver, meu irmão? É dessa forma que nós devemos ver? Não. Porque nós conhecemos o poder desse Deus que nós servimos, por isso nós temos que crer na palavra do Senhor, e não em que o homem está dizendo, e não o que o homem quer pregar. Pregar, que eu digo, não é o evangelho, as leis que eles conduzem, que quer conduzir a nação. Há um Deus que nos sustenta com a tua destra direita, com o teu poder. A igreja está sobre as mãos direitas do Senhor. A igreja está sobre o meu controle. Os anjos são os pastores. Os anjos são os pastores das igrejas. O Senhor envia anjos para falar da verdade do Senhor. O que nós lemos no início? Lê, crê, persevera. Está difícil, meu irmão. Está difícil. O que nós vemos aqui? Jesus fala o quê? O irmão de sofrimento na fé. Então não é hoje que nós passamos por dificuldade. Naquele tempo havia dificuldade de ministrar a palavra, de levar a palavra. Nós não encontramos dificuldade hoje de ministrar a palavra do Senhor, porque nós somos batidos de frente. A pessoa não morreu na bolsa. Então não vem com essa história não. Outro dia eu ouvi desse jeito. Não vem com essa história não. Ou isso dói lá dentro da gente, saber que Deus derramou o sangue ali por nós. Vem com essa história não. Morreu, acabou, sumiu. Ai daquele que pensa assim. Ai daquele que pensa que esse mundo passou, acabou. E aqui abre comigo aí no texto. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o grandioso nome do Senhor Jesus. 5. Capítulo 5. Vamos que não, vamos ir na frente ainda, meu irmão. Aí no 2 mesmo, capítulo 2, 7. Vamos no 7, por gentileza. 2, 7. Quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor dará o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos lá no 9. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. No 9. Conheça as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. 10. Não temas nada do que estás presente a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que seja provado, sofrereis perseguições durante 10 dias. Ser fiel até a morte, eu declarei a coroa da vida.
ser fiel até a vinda do Senhor. Perseverar na palavra, perseverar na oração. Ah, mas eu não estou sendo atendida. Vai ser atendida. Você está sendo ouvido, mas vai ser atendida. Glória a Deus. No tempo de Deus vai vir. Porque isso não é eu que digo, é a palavra do Senhor. Nós não temos que ficar acreditando no que o outro diz, o mundo não tem mais jeito. Nós temos que crer na declaração das promessas do Senhor. Não tem jeito, talvez, para aqueles que não conduzem a palavra, daqueles que não querem redimir, daqueles que não querem receber o amor de Cristo. Porque Deus permanece o mesmo. Cristo permanece o mesmo. Cheio de vida para nos dar, cheio de amor para perdoar e para nos abraçar, para nos receber. Louvado seja o grande nome do Senhor Jesus. Como foi falado, ele governa, ele tira reis e coloca reis. Nós não estamos, como se diz o ditado, a Deus dará do mundo. Não estamos. Nós somos o que a palavra do Senhor diz que somos. Amém. E o Senhor tem promessas e vitória para cada um de nós. Mas será que as pessoas estão dispostas a renunciar? A renúncia é difícil. É difícil deixar o forró. É difícil deixar a bebida. Outro dia, uma amiga minha falou: nossa, seria tão bom se você pudesse ir no forró comigo. Nem forró eu gosto, irmão. Quando eu não era evangélica, nem forró eu gostava. Olha só, parece que a alegria deles está naquele forró. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando a gente está cego espiritual, roda a noite toda no salão, fica até tonta. Se tiver labirintite, nem aguenta. Mas está feliz. Está feliz. Alguém quer renunciar? Não, a maioria não quer renúncia. Porque a renúncia dói. A renúncia requer que nós ficamos em casa, que nós procuramos viver a palavra do Senhor. A renúncia tira você do conforto. Ah, mas eu queria tanto ir no shopping, mas hoje é domingo. O domingo é do Senhor. Renúncias. Vamos almoçar fora? Não, hoje eu não posso. Olha, mas por quê? Hoje eu tenho compromisso com Deus. Hoje é domingo. Glória a Deus. Eu falava, Senhor, quando o Senhor me dá um carro, eu quero passear tanto. Oh, eu quero passear bastante. Então, eu digo muito pastor. O pastor não tem medo, porque a gente vê direto, constantemente, pessoas sendo assaltadas. Mora o pastor, olha assim, não fica andando de madrugada. A maioria das mortes que está acontecendo, assalto em muito lugar, que é verdade. Né? E não, e Deus não, Deus me conforta tanto. Que às vezes você sente vontade de sair, vai no lugar, logo você volta. Porque o Espírito Santo não deixa você encontrar mais prazer nas porcarias do mundo. Nas porcarias que Satanás tem arrastado multidões. Nas porcarias que fica, que tem bar, que você lugar que você entra, que você sente o odor de Satanás. Mas quem está no mundo não quer. Ah, você quer ser melhor do que os outros. Não. O Espírito Santo te escolheu. O Espírito Santo não deixa que você frequente mais esses lugares. E cada dia mais nós vimos esses bares de distribuidora, a distribuidora lotada. E do nada as pessoas avançam um outro, fica bêbado, avança na garganta do outro, mata. Você conhecia ele? Não. Por que você matou? Não sei. Nem conhecia, eu conheço há pouco tempo um rapaz que eu não conhecia o cara. Mas o que é? Obra satânica. Transforma o psicológico da pessoa, tem alucinações. Transforma e a pessoa perde o controle e tira a vida do outro. Infelizmente, nós vivemos isso. E aqui
aqui, meu irmão, no 5, capítulo 5, 4. João chorava muito. Imagina, irmãos, imagina, você está sozinha numa ilha e ouvir a voz. Como eu disse, eu creio que foi alucinação, mas aqui no 4 fala. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então diz assim, consolou-me afirmando, não chore, pois o leão da tribo de Judá, a rainha me venceu, e abriu o livro e rompeu os 7 selos. Glórias ao Senhor Jesus, leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus, que guerreia, que luta nos dias atuais para nos defender. Ele nos escolheu para ser rei, sacerdote. Aqui, não, no reino de Deus, amém? Glória a Deus. Para viver a eternidade com Cristo, isso é maravilhoso. E João chorava muito, como foi falado aquele louvor. Amém? E no 7, ele veio, pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que recebeu os 4 seres viventes, os 20, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taça de ouro cheio de incenso, que são as orações do santo, do santo, do santo. Glória a Deus! Foi falando no louvor, santo, santo, santo é o Senhor. As nossas orações estão sendo acolhidas pelo Senhor Jesus. É isso que está falando aqui. As nossas orações são todas acolhidas. Que Deus maravilhoso é esse! E ele cantava um canto novo, é digno de tomar o livro, de abrir seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu o constituísse reino, sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei também que eu vi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes. Irmão, isso aqui tudo João estava vivendo. Jesus levou ele num éter espiritual, onde é inacessível ao homem. João visitou, João teve essa visão. E João escreve as cartas. O Senhor Jesus levou João aonde o homem não alcança. Por isso que João chorava muito. Eu creio que ele voltou fraco, né? Sabe quando você, hoje não escuta isso do pastor, sabe quando você fala de vida espiritual? Eu estou vivendo momentos delicados. Eu estou vivendo um momento que Deus tem abrido meus olhos e falado, eu existo. Creia que eu estou na direção. Porque muitas vezes você fala algo e a pessoa fala, você está ficando doido. Você está alucinada. Deus tem me mostrado coisas e a minha família fala, ela está com problema. Pouco tempo, ela está com problema. Invocada com a igreja daquele jeito nunca vi. Para um pouco. Irmãos, é vida espiritual. É vida espiritual. E Deus traz a revelação. E Deus mostra. Mas não compartilha com muita gente, não, porque senão você é doido mesmo. Você é chamado de doido. Porque a visão espiritual, como diz João aqui, ó, Jesus levou ele a esses lugares que o homem não alcança. Nossa visão não alcança. Tremendo é o poder de Deus. Então os olhos humanos estão doidinhos. Se João chegasse e falasse para alguém naquela época, também ia falar desse jeito. E as 7 foi escritas as cartas, as 7 igrejas. E o Senhor Jesus, eu anotei aqui, mas eu me perdi.
eu vou perdoar, eu vou transformar. Essa é a palavra do Senhor. Vem enquanto há tempo, porque amanhã nós não vamos ver. Só Deus sabe se nós vamos ter o tempo de amanhã. Porque hoje é tempo. Hoje nós estamos aqui. E amanhã, daqui 15, 20 minutos, nós não sabemos nosso destino. Somente Deus. Então venha, se renuncia, se conserve diante de Deus. Venha cheia de pecado. Venha. Venha com o coração machucado, magoado. Porque hoje nós vimos tanta dificuldade de ter perdão. Hoje nós vivemos diante de tantas mágoas, onde as pessoas têm dificuldade de perdoar. E nós só perdoamos, irmão, quando nós conhecemos o amor de Cristo. Sabe por quê? O nosso coração é mau. O coração do homem é mau, é vingativo. Mas quando você conhece o amor de Cristo, o Espírito Santo te transforma e você perdoa. É necessário conhecer o amor de Cristo, para depois nós abrir o nosso coração e perdoar. Glórias ao Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante da tua grandeza, do teu amor, da tua misericórdia. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor está na direção da nossa vida. Oh, papai querido. 2, capítulo 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos 6 viventes exclamar em voz de trovão: venha! Olhei diante de mim, estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi outorgado uma coroa, e ele cavalgava alteramente como vencedor, determinando a vencer. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aqui essas palavras, nessas cartas, cada uma foi descrita de acordo com as igrejas que estavam vivendo naquela época. Havia igrejas riquíssimas, havia igrejas fervorosas, mas na realidade não estavam convertidos. Amém? Ali havia igrejas de todas as formas, como hoje, irmão. Há pessoas de toda natureza. Mas nós temos um Deus que é capaz de unificar num só Espírito, que é a palavra e a presença do nosso Deus. Eu quero dizer para a igreja que põe na mente, no seu coração, o domingo é do Senhor Jesus. O domingo é da família, do grande almoço, é de uma união, mas ele é do Senhor Jesus. Consagre o seu domingo ao Senhor Jesus, para que ele abençoe a semana toda. Nem todos os domingos dá para a gente vir, eu sempre falo para o pastor, e quando eu viajo não dá tempo de eu chegar e vindo para a igreja. Muitas vezes não chego a tempo, mas pode crer, meu irmão, que eu oro, que eu busco. Eu tenho procurado, irmão, como o pastor Ivan abriu, fez a abertura. É um dever nosso procurar a semelhança de Cristo. É difícil demais. Porque nós vivemos um mundo de aflição, de tribulação. Mas como eu disse, o nosso Deus, ele tem o poder de nos transformar. Mas é preciso que você esteja com o coração aberto para receber. Receba nessa noite uma palavra de fé vinda do Espírito Santo, que é essa fé de João, que é essa fé que diante da morte prevaleceu na presença de Cristo. Vamos colocar de pé. Vamos dar graças ao Senhor Jesus por nós estarmos mais uma vez aqui na presença dele. Eu quero declarar nessa noite a
do apóstolo João em nossas mentes e nossos corações. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Ele está na direção dessa nação. Ele está na direção